Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Hoje eu quero dar continuidade em uma ideia que eu explorei um pouco em um episódio um tempinho atrás, uns 10 episódios atrás, talvez. Eu não tenho muita certeza, tem que olhar no número lá que eu não lembro. Mas é uma ideia que faz um tempo que eu tenho pensado nisso, que é a importância dos animes em construção de personalidade, identidade, né? No outro episódio que eu falei com o Caio, do podcast Carê, a gente pegou bem mais uma linha que era parecida com a ideia aquele lema da Shonen Jump, que tem muito a ver com perseverança, nunca desistir, né? Que explora muito em quase todos os shonens, né? Tipo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é aqueles animes que você vê o cara que tá só a capa do Batman, mas ele levanta de novo pra continuar, né? A gente foi por essa linha de mais motivação e tal, mas eu queria hoje explorar um pouco mais outros tipos de anime, né? Uma coisa que a gente passou um pouco por cima nesse episódio que eu estou falando, o lance da demografia, que tem mangá e anime no Japão para tudo quanto é idade, né? E tem para adolescente, masculino, feminino, adulto, masculino, feminino. Faz muito parte da cultura, né? Do japonês, né? E como tem, assim, talvez uns 10 anos pra cá, veio muito forte nessa cultura, né? Pra gente aqui, tá chovendo anime pra tudo quanto é lado, né? E agora até música, K-pop, esse rolê todo e tal. E eu creio que às vezes a gente tem uma ideia errada sobre esses animes, porque à primeira vista é um desenho, é pra criança, né? Simples assim, né? Só que a gente tem coisa muito interessante, muito profundo, se você for analisar pelo ângulo mais psicológico das coisas, né? Principalmente se respeitada essa demografia, se é voltado mais para adulto e tal, né? Embora eu acho que tem bastante que é numa faixa etária mais de adolescente que já explora bem essa profundidade, né? E, cara, assim, eu consigo perceber em mim influências de algumas coisas que eu assisti, né, assim. E eu queria trocar essa ideia hoje, a gente tentar explorar mais isso, né? Então eu chamei a Emily Carvalho, que é psicóloga, e que o conteúdo dela no Instagram é muito parecido com essa ideia que eu quero abordar, que é um perfil psicológico, né, dos personagens de anime e às vezes da história também, né? E a gente vai fazer uma parada meio indicar também os animes que exploram legal esse lance da profundidade da natureza humana e tal. Emily, bem-vinda, dá um oi pro pessoal pra gente começar.
Opa, é um prazer estar aqui. É sempre bom ter um espacinho pra falar um pouquinho mais sobre animes, mangás, cultura geek no geral. E psicologia, porque eu sou suspeita também, né? Não tem como deixar minha profissão de lado. Tá certo. E eu acho que é muito interessante quando a gente traz essa perspectiva mesmo de ocidental e oriental, né? Então, a cultura ocidental sempre valorizou muito o que não veio desse nicho, e quando a gente abre espaço para que a cultura asiática se expanda, é entrar em contato também com uma nova forma de comunicação e de ver o mundo, que muitas vezes a gente é bastante alheio. Total, sim, total, verdade. Emily, aqui no que você pensa que é, eu criei um pequeno hábito de fazer 2 perguntinhas sobre a pessoa que tá aqui trocando ideia com a gente, que serve, assim, no primeiro momento pra gente engrenar a conversa, né, pra dar um ponto de partida, e também pra, de repente, saber um pouco mais sobre a pessoa que tá conversando com a gente aqui, né, e geralmente uma coisa que não é muito dita. A primeira pergunta que eu queria saber de você é uma coisa que você sabe que você assumidamente é muito ruim fazendo aquilo, sabe? Tipo, cara, não coloca isso na minha mão que não vai dar bom. Estranhamente, eu sou uma pessoa muito ruim pra socializar. E isso é muito engraçado. Eu sou um psicólogo que não socializa? Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu sou uma pessoa que passou pelo diagnóstico de fobia social e que é assumidamente neurodivergente, então, como autista não está nas minhas habilidades, né? Mas como que poder estar em um ambiente onde a gente fala sobre o que a gente gosta, o que nós nos sentimos bem, facilita muito mais esse processo. Sim, mas com certeza socializar não é meu ponto forte. Eu sou muito parecido nesse sentido com você, cara. Eu fico besta com meu guri, que ele tem dificuldade zero no que diz respeito a isso. É botar ele no meio de uma turma ali que ele não viu nunca na vida, ele vai sair com os amigos dali já, sabe? Eu admiro. E a minha habilidade pra isso é 0. Eu entendo bem. E como que, nesse sentido, eu busquei justamente trabalhar com um público que eu me sinto confortável e que eu sei que vão se sentir mais confortáveis por já ter um vínculo em construção. Show, verdade. É muito mais fácil pra gente já entrar em contato com aquilo que a gente já tem conhecimento, familiaridade, do que alguém que tem um espaçamento muito maior. E faz todo sentido, né? Porque tem essa ideia da conexão, né, do psicólogo com o paciente, que geralmente chamam de match, né? Que você tem que dar match com o psicólogo para conseguir continuar a terapia, né? Faz todo sentido você já ir por uma linha que o pessoal já vai saber, né? Já de antemão para que linha que você vai, né? Já, se a pessoa tiver um interesse em comum, já rola, né? Exatamente. Interessante isso. Então, a segunda pergunta é o oposto dessa. Eu queria saber uma coisa que você fala, pode mandar pra mim que isso aqui é comigo mesmo. Aqui eu sou bom nessa área. É muito mais difícil a gente achar, né, adjetivos positivos do que negativos. É muito mais fácil a gente se criticar. Eu tenho uma lista do que eu sou ruim e a que eu sou bom é muito menor. Essa trava, né? A famosa entrevista de emprego. Mas eu sou uma grande fã da validação acadêmica, então eu amo estar no meio acadêmico, eu gosto de produzir, de consumir, então tudo que tem a ver com artigo, publicação, exposição, eu tô junto. Então acho que esse é o meu ponto forte. Que da hora. Estudiosa, né? Talvez tenha a ver com o que de hiperfoco aí, não tem não? Com certeza. Com certeza. Não é? Eu imaginei que eu tô familiarizado com essa ideia de hiperfoco aí, né? Meu guri, TDAH, sabe? Aí eu tô muito familiarizado com essa ideia de hiperfoco. A neurodivergência faz a gente funcionar em linhas bem diferentes. Mas o importante é isso, é encontrar um espaço que a gente pode se sentir bem. E dá, né? É legal que tem como, né? Ultimamente dá. Tem como. Ultimamente, nem sempre foi muito propício. Já foi mais complicado, é verdade. Mas hoje em dia tá mais... É uma coisa que eu enxergo, assim... Pra gente não fugir muito da ideia, eu vou resumir... Mas, assim, geralmente uma geração mais antiga, ela tem muita reclamação da geração que veio depois dela, né? De tipo, o mundo tá perdido, o futuro do país é esse povo aí, coisas assim, né? E eu acho que tem coisas que ficaram muito melhores da geração Z pra cá, que os millennials não conseguiram explorar muito bem. Eu vejo, por exemplo, essa ideia da saúde mental como um avanço absurdo, porque eu cresci
em um cenário que, assim, cara, psicólogo e psiquiatra é coisa pra doido, sabe? Já, se você for lá, os caras não deixam nem você sair, já vai ficar de camisa de força lá dentro, coisas assim, sabe? Era um preconceito absurdo, né? E eu vejo que, cara, tem uma evolução absurda nesse sentido, né? Da geração Z pra cá, né? Com certeza, né? Até porque ali próximo dos anos 90 a gente foi ter uma lógica de uma humanização da saúde, né? Então a partir daquele momento houve uma construção muito diferente, houve a construção e a fidelização de um movimento antimanicomial, contra a existência de manicômios, a partir de uma saúde abrangente. O SUS, né, não tem o que falar, é um recurso incrível que o país tem, e cada vez mais vem potencializando isso. E uma geração que vem com mais contato, com mais abertura, em uma lógica globalizada, consegue ver coisas que outras gerações teriam mais dificuldades. Claro, não é só flores, mas existem pontos bem positivos nisso sim. Uma coisa que eu enxergo sendo muito positiva, sabe? Até um outro quesito muito parecido aí com a saúde mental tem a ver com autoestima também, porque assim, apesar de eu acho que a sobrecarga de informação que a gente tem nesse mundo globalizado, eu acho que ela atrapalha um pouco, mas a ideia de autoestima que eu tô falando é que, por exemplo, sabe, esse visual que eu tô aqui, sabe, piercing no nariz, alargador. Eu também cresci em um momento que todo mundo ia olhar torto pra mim e falar, meu, esse cara é bandido, ou é de gangue, ou alguma coisa desse tipo, né? E me parece que hoje é muito mais confortável você meter um cabelo azul, né? Eu acho isso também muito positivo. Aí a gente cai em uma lógica que é bem paralela, né? A gente vive numa sociedade que a gente pode até entrar em conceitos e abordar os animes como facilitadores disso, onde se existe uma proliferação de subculturas. Antes a gente estava muito mais próximo de um ideal de vida, às vezes até preso no ideal norte-americano, né, a época de ouro. E a gente veio com a globalização e com a crescente era da internet, fragmentando e encontrando formas diferentes de viver e se alinhar. Não que isso não seja uma forma de se prender também, né? Muitas vezes a gente vê dentro desses subgrupos, subculturas, pessoas querendo ditar regras. Sim, sim, bastante. E também a questão do lucro, da busca por monetização, tudo isso está dentro desses conceitos. Mas como a gente tem uma liberdade para alcançar muitos diferentes estilos de vida. A própria pessoa que antigamente estava vinculada ao meio otaku, ela era vista como uma pessoa excluída, uma pessoa que não teria sucesso, uma pessoa que não sabia socializar. E hoje isso já é muito mais amplificado e qualquer pessoa pode ter acesso a essa cultura e se sentir bem com isso. É verdade. Concordo total. Aí, claro que aí gera umas coisinhas do tipo aquele gatekeeper, que é os guardiões do, né? Não, pra minha bolha você não pode entrar não, né? Exatamente. Aqui é só os melhores, coisa do tipo, né? É complicado. Mas eu vejo como positiva a ideia de ter alcançado vários outros espaços que não alcançavam antes. Feitas as devidas apresentações, vamos para o nosso tema. Eu queria falar sobre essas obras que você consegue perceber que ela trabalha no sentido de explorar a profundidade do sentimento da mente, natureza humana e tal, né? E aí, independente dos... Assim, uma coisa que eu acho maneira nos animes é que, assim, às vezes você pode pegar um que é de comédia, um que é de romance, né? Você pode pegar um ficção científica muito mais bizarro e todos eles explorarem do mesmo jeito essa ideia de a profundidade, psique, coisas do gênero, Com né? certeza. E eu queria trocar uma ideia sobre isso com você, exatamente porque você tem feito um trabalho, né, de criar conteúdos analisando isso, né? A gente pode fazer aqui uma brincadeira de indicar animes, de falar, ó, assista isso aqui pra explorar tal coisa e tal, né? A gente tem que cuidar muito quando a gente fala dessa análise, dessa construção, para não cair em uma lógica que reduz algumas vivências, né? Então é um cuidado que eu tenho muito grande. Por exemplo, uma coisa que eu não tendo a fazer é análise de personagens. Que é algo errado? Não. Mas é algo que não é no perfil, né? Justamente porque a gente cai nessa lógica de tirar um personagem do seu contexto e analisar aquilo como se fosse uma grande verdade.
Quem sou eu pra dizer o que é verdade ou deixa de ser verdade pra uma pessoa, mesmo que essa seja uma pessoa, né, 2D. Então, tudo aquilo que eu trago são percepções e vivências minhas em relação a contexto. E tentar fazer isso com uma forma de vincular a saúde mental de forma mais acessível para quem tá ali consumindo. Então, com certeza, todas as obras vão ter impacto sobre as pessoas de uma forma ou de outra. O afeto é isso, né? O afeto não é necessariamente algo positivo. É essa modificação, é esse sentimento, que às vezes é ruim e faz parte, ninguém precisa gostar de nada. Mas é entender que cada um vai ter uma percepção diferente. E isso independe daquilo que o autor quis ou não passar. Mas a nossa percepção também tá muito em jogo. Então a minha opinião, ela parte das minhas vivências e da minha base teórica, mas a fim disso, de mim como pessoa. Sim, faz todo sentido. Mas aí eu tava pensando, por exemplo, em animes, como eu até tinha dado um exemplo pra você quando a gente conversou antes de gravar, em animes que ele tem o objetivo de explorar aquilo mesmo, igual o da Komi, que é um lance de fobia social mesmo, e o roteiro dele tá nesse sentido mesmo, né? Que aí eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, de você pegar o Naruto e falar que ele tem transtorno tal porque ele age assim, entendeu? Exatamente, né? E o que a Comic Sans faz, por exemplo, é uma ideia muito legal, que é demonstrar como uma pessoa que é socialmente ansiosa, né, e isso vai além de um diagnóstico, é uma pessoa que você vê que está em sofrimento, porque ela quer socializar, ela quer estar naquele ambiente, ela quer ter 100 amigos, mas a impossibilidade dela atingir aquilo por conta dos pensamentos, por conta de como isso gera comportamentos que não se encaixam naquele contexto. E algo que eu acho que é bem explícito, e é um caminho um pouco mais da minha abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental, que dá enfoque nessa questão do pensamento muito grande, a catastrofização. Sim. Então a Komi percebe aquele ambiente como algo muito pior do que ele realmente é. Quase que uma ameaça. Sempre. Mas tá todo mundo ali tentando acolher, oportunizando, né? O Tadano é aquele personagem facilitador. Então a pessoa ansiosa, ela é aquilo. Ela vê algo que muitas vezes não existe, mas ela sente daquela forma. Aí o sofrimento quebra aquela pessoa viver nessa condição, né, o tempo todo. E assim, eu me identifiquei muito quando eu assisti a primeira vez, porque eu fui assim, hoje eu acho que eu consigo até desenrolar melhor, que nem a gente falou um pouco antes aí, eu faço parte do grupo dos introvertidos e tal, né? Mas eu acho que consigo desenrolar um pouco melhor hoje, mas a minha fase de escola foi muito parecida, sabe? Com essa ideia de, cara, se eu falar coisa errada, acabou pra mim, sabe? Você é o pária social, entendeu? E me parece que é muito isso, né? Quando eu vejo na Komi, ela, tipo, ter medo do que o outro vai achar dela, né? Da natureza dela. Exatamente. Se eu agir assim, o que vão pensar, né? É o grande medo do julgamento. Mas como é interessante repensar que talvez as nossas memórias, elas sejam muito dualísticas, né? E a gente lembra dessa perspectiva, mas quantas situações a gente interpretou de forma errada? Sim, pra caramba, nossa. Eu até é uma coisa que eu falo muito hoje em dia quando eu converso sobre esse tipo de assunto, principalmente com pessoas mais jovens, é que a gente tinha essa tendência a achar que era assim, sabe? Era como se tivesse todas as câmeras do mundo virada pra você, Exatamente. sabe? E você tropeçou no meio da passarela e acabou a tua carreira ali, sabe? Coisas desse tipo, né? E você vai percebendo, conforme você vai envelhecendo, que, cara, tá todo mundo pensando no próprio BO, né? Sabe? Tipo, às vezes tem coisa que você faz que você acha, nossa, eu fiz eu cometi a pior gafe possível no meio daquele grupo e, mano, tá todo mundo olhando pros próprios BO, nem percebeu, né? Coisas do tipo. E como isso é marcante da ansiedade social, né? Que ela tem justamente esse papel. A ansiedade social, ela coloca o indivíduo como um grande protagonista, né? Os holofotes estão ali. Então é como se todo mundo estivesse esperando sempre o mínimo erro pra julgar. Isso faz muito sentido se a gente pensar que nós somos os nossos próprios protagonistas. Então, pra gente é como se realmente nós fôssemos o foco de tudo. Mas as outras pessoas não. Elas estão muito ocupadas com a própria vida, né? Mas demora um pouco pra cair essa ficha. Na verdade, acho que o que falta entender é que são 8 bilhões de protagonistas, né? Não é um só, né? Exatamente. E nem todo mundo vai viver lembrando daquele dia que você tropeçou na rua e que você lembra. Tem muito meme sobre isso hoje em dia, sabe? Eu acho maneiro. Eu lembro de ter visto de um cara... Era só uma imagem com a frase, né? Era um cara na praia, olhando pro mar, assim, perdidão.
E a frase falava uma parada do tipo, cara, aí na quinta série que eu falei aquele negócio lá, sabe? Como se não tivesse superado até hoje, né? Muitas vezes acontece com a gente, mas uma coisa que eu trago muito pros meus pacientes, pelo menos, é você não acorda de madrugada lembrando do fulano que na terceira série do ensino fundamental tropeçou na sua frente. Então por que outra pessoa lembraria de você? Pois é. Mas é muito fácil de defender os nossos erros. Os outros podem errar, tá tudo bem. Mas a gente não pode. A gente tem que manter aquela perfeição que a gente acredita que vai conseguir. Mas não existe. Total. E é uma bobeira tão grande, né? Quando você percebe que você não é o centro do universo, né? Quando se fala desse discurso, uma obra que me vem muito em mente é o Otakoi. Eu sou apaixonada por Otakoi. Acho que eu vi isso. É o do casal de otakus. Ah, é muito bom esse. E a personagem não... Nossa, é maravilhoso. É muito bom. E tá vindo agora uma... Talvez, eu imagino também que por conta da exportação muito grande, o consumo muito grande de doramas, a gente tá vivendo um momento muito interessante, onde nós não temos mais tantos protagonistas adolescentes. Bom, isso é bom Existe mesmo. já uma retomada de animes, de obras, de doramas, nesse caso, de personagens com seus 20 e 30 anos. Antes parece que a gente estava muito preso ao ápice da vida como os 15 anos, como o colegial. E o Otakoi, ele vai mostrar que mesmo na vida adulta vai haver o medo do julgamento, vai haver o medo de errar, e que muitas vezes a gente vai ter que superar isso colocando a cara. E eu acho curioso que no Otakoi, pelo que eu me lembro, e eu acho maneiro a distinção entre o casal lá, que assim, a menina ela mudou de emprego pra ninguém descobrir que ela era uma otaku, né? E o cara simplesmente, taquei um grande foda-se pra isso. Eu sou otaku do videogame mesmo e pronto, ponto final, sabe? Eu acho maneiro isso. E também até pensar que existe um contexto cultural, né? No Japão, preservar uma imagem do otaku, do consumidor de cultura geek, como uma pessoa que é inferior aos demais. E como isso é um impacto muito maior nesse sentido. Então, a obra ela é meio caricata, mas naquele contexto a gente entende que existe um peso realmente maior. Porque na verdade a gente, assim, eu acho que a gente aliviou muito no sentido da palavra, né? Sim. Porque eu lembro de ter visto um vídeo, acho que no Instagram, que dizia que era de um cara que ensinava japonês, e ele falava que traduzindo mesmo assim pro Japão, seria otaku seria uma coisa de uma pessoa que não sai de casa. Ela é tão obcecada que ela não sai de casa, né? Um exilado, né? E aí no Japão parece que tem muito aquele negócio do tipo, o otaku ele tá muito próximo do lance meio hentai, né? Ele é um cara meio... né? É que a gente pensa também na Constituição do Japão como uma grande... né, um polo industrial. Eu sou de uma cidade industrial, então eu até vejo um pouco dessa similaridade. Mas o entendimento de que para você ser útil, você tem que fazer algo pela sociedade. E fazer algo pela sociedade é ceder a sua vida à força do trabalho. Né? Então, a partir do momento em que você não tem essa lógica de vida, você cai na reclusão. Né? Você não é merecedor de estar em sociedade com os demais que estão fazendo o seu melhor, entre muitas aspas. E por isso, existe então uma taxa gigantesca de suicídio de adolescentes e jovens no Japão. Uma questão realmente preocupante. É uma questão cultural. Né? E o quão forte tem que ser uma cultura para mobilizar esse tipo de movimento, de ser naturalizado. É bem complicado mesmo. Ainda mais uma indústria que gera dinheiro, que né, animes e mangás, eles geram um capital gigantesco para o Japão. Eu enxergo, na verdade, assim... Eu tava comentando esses dias, um episódio que eu gravei bem recente, eu acho que era sobre cinema que eu tava falando, que, cara, parece uma luta injusta para quem é contra esse rolê, né? Porque, assim, a sociedade, ela pressiona de todos os jeitos, até o cultural, né? E a gente só tem o cultural para tentar falar. Então tem muito anime com a mensagem de as coisas não são bem assim, né? Você pode pensar diferente e tal, mas é só aquilo que tem contra a pressão da sociedade toda para você agir ao contrário, né? A gente tem que pensar que quando a gente fala de social, de comunidade, é uma questão muito dualística, né? Porque eu impacto a sociedade impacta em mim. Mas será que é justo pensar no meu impacto na sociedade como igual àquilo que a sociedade me impacta? Como pessoa e indivíduo, essa comparação é muito injusta. Então, claro, nós modificamos, nós tecemos, mas o quanto que o social ele interfere na nossa constituição de vida, de ser,
É uma coisa surreal. Sim, total. Caso alguém esteja perdido no meio dessa nossa conversa, o Otakoi tem no Prime Video, se eu não me engano, Tem no né? Prime Video. Que é aquele O Amor é Difícil para os Otakus, né? A Exatamente. tradução brasileira, né? É muito legal, acho que tem 2 temporadas lá, se eu não me engano. Eu acho que tem uma. Não tenho É certeza uma, agora. né? Aparentemente pode haver uma segunda temporada, mas não sei se isso foi confirmado, não. Mas tem uma quantidade considerável aí de episódios. É que eu tô pensando, pensando aqui no... Uma temporada? Uma É que temporada. eu tô pensando aqui no formato da Crunchyroll, que é 12 episódios, 13, e o Otakoi tem mais, né? Tem quase 20, se eu não me engano, não é? Deve ter uns 18, 20, talvez. 11 episódios. 11? 11. Não, ele é bem curtinho mesmo. Eu tenho Olha os só. mangás aqui Eu perto tô- e é uma adaptação por mangá, literalmente. São 11 ou 12. Nossa, eu tô viajando total no... Eu assisti ele no Prime Video, lembro tudo certinho, mas pra mim tinha mais episódio, mas Não, ele é bem brisei aí. É curtinho, né? E o outro que a gente falou, o da Komi, tem na Netflix, e se eu não me engano já tem uns 4, 5 anos que saiu, acho que é de 2018. Tem por duas aí, né? temporadas já, né? 2 temporadas, né? Eu queria continuar, eu até li alguma coisa depois do anime no mangá também, mas eu não terminei a obra, nem sei se ainda tá rolando, lançando. se ela já terminou. Tá Tem ainda? 20 carambadas também. Eu comecei e não aguentei, meu bolso não colaborou pra eu continuar a coleção. Então eu parei no 20 e tanto, deve ter mais já. Certo. Eu não lembro exatamente aonde eu parei no mangá. Eu tava lendo nos online da vida, né? E acabou que eu misturei com outros. Eu tava na mesma época, eu comecei a ler aquele da mina do cosplay lá, o My Dress Up Darling. Sei. Comecei a ler ele e aí eu misturei tudo. Aí eu falei, mano, eu vou ter que ler um de cada vez, seu devido tempo, senão vai virar baderna na minha cabeça aqui, né? E eu tenho a impressão que foi um momento que saiu muita obra parecida. Não sei se é uma questão Sim. minha, mas muitos romances que tinham uma estética muito similar e eu também, pra associar ali, dei uma perdida. Quando eu voltei, eu comentei quando eu falei com o Caio no outro episódio, que assim, não tem muito tempo que eu voltei a assistir como hábito mesmo, assim, assistir animes e tal, né? Eu lembro de ter assistido muito quando eu era mais novo ali, e eu dei uma parada, teve um intervalo significativo, assim, e eu voltei não tem muito tempo, né? E eu lembro que, assim, eu gosto desse formato do romance colegial, sabe? Uhum. Eu acho legal, assim, principalmente o que é mais... talvez seja o que é voltado mais pro público masculino, porque ele é muito mais de zoeira, né? O feminino parece que é mais pro lado romântico mesmo da coisa, né? Ele é até mais, assim, sutil, né? Quando você assistindo um shoujo, são sempre mais sutis até, né? E eu gosto do humor desses romances adolescentes, né? Só que eu tava comentando com o Caio que, assim, tem um padrão, que nem você falou, sabe? Você falou da estética, mas, assim, quase todos os animes que tem essa proposta, eles têm capítulos que, assim, que são obrigatórios. E vai ter que o episódio da praia. Da praia. O episódio da praia, do festival. A queima de fogos no festival, né? Isso aí é de lei, sabe? Tem todos, né? Tem hora que você já sabe até, você fala, como é que você vai falar? Não, vai ter praia e vai ter queima de fogos no final, né? Não, vai ter a cena no terraço da escola. Sim. É isso aí. Eu vi esses dias um meme no Instagram que falava assim, cara, o cenário que é comum a todos os animes do universo é o teto da escola lá, né? Onde eles se encontram. No Brasil a gente tem no máximo uma laje pra subir. Olha lá, se a escola for pública a coisa não vai dar muito certo. Né, verdade. Mas eu reparei, igual você disse mesmo, a ideia do padrão, que eu acho que aí deve ser tão enraizado na cultura deles, que deve ser um negócio tipo, né, que tem que ter isso, senão não não é um anime dessa proposta, né? Mas tem também isso que você falou de temáticas parecidas, né? Eu tô terminando agora um que é de cosplay também, da menina lá que é Garota 2.5D, acho que chama Hirissa, se eu não me engano. Então eu tô terminando esse daí agora e ele é, cara, a mesma coisa do My Dress Up Darling. Pode-se dizer, sabe? Muito parecido.
Eu acho até que a gente veio de, né, teve essa fase ali dos romances muito parecidos, mas da proliferação gigantesca de Isekai. Chegou um momento em que toda a obra era Isekai. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que foi muito interessante. Lançou Frieren. E Frieren explodiu. Frieren explodiu, passou Fullmetal no My Anime List, foi uau, né, o que aconteceu. E eu acho que grande parte dessa comoção é que a gente veio de um período muito longo de animes ok, mas não teve uma grande obra. E isso se juntou a Frieren ter quebrado uma lógica de Isekais. Sim, total. Né? Então, Frieren trouxe uma história profunda, não tem como negar, Frieren é maravilhoso. Frieren cutuca todas as feridas, é difícil, é uma obra que vai falar sobre perda, crescimento, sobre tudo. Mas também, eu acho que grande parte dessa comoção foi porque a gente estava preso a um loop de obras com o mesmo formato da pessoa que vai para outro mundo, né? E Frieren não, ela tem coragem de mostrar uma construção de mundo muito profunda, né? E sim, não tem o que falar de Frieren. E eu acho que, assim, eu não entendo muito bem dos títulos em si, das categorias em si, né? Mas, assim, o que na minha mente, Isekai tinha muito a ver com aquela ideia de um cara desse mundo que vai para um mundo mágico. Isso. O Isekai é esse transporte da pessoa para outro mundo. Né? E existem Isekais bons, né? Eu não estou criticando. Mas existe um momento em que parece que todas as obras que saíam eram Isekais. Além disso, também tem a ideia que eu acho que é muito masculina também, porque eu acho que a feminina talvez trataria melhor o tema, mas a ideia masculina de, tipo, quanto mais bizarro for a criatura que eu vou me transformar lá, melhor. Aí tem Isekai do cara que vira espada, do cara que vira slime, do cara geladeira. Que vira geladeira. Tem isso. E também tem uma tomada bem grande de Isekais shoujo, que são dos Otome Games, né? Então, é a personagem que ela joga Otome Game, que ela tem os jogos de relacionamento 2D, e aí ela é transportada para o mundo do game. Poxa, chegou uma hora que todo romance era o mesmo plot. Mas tem um muito bom de Otome Game, que é um nome gigantesco, não vou lembrar. Eita. Que é Minha Próxima Vida como Vilã. Todas as rotas levam ao... Enfim, alguma coisa assim. Cara, é maravilhoso, porque ele vai trazer a construção dessa garota, que é uma garota normal, que vai então pro Otome Game que ela joga, e ela vai reencarnar, entre aspas, como a vilã. E ela sabe que todas as rotas a vilã ou é exilada ou é morta, então todas as rotas acabam mal pra ela. E ela vai ter que reconstruir toda a vida dela como vilã, evitando que isso aconteça. Caramba, maravilhoso. É incrível. Nossa, eu já fiquei interessado. Eu vi esse no Crunchyroll, não tem? Tem. Eu vi ele lá, só que eu tô há um tempo... Na verdade, assim, há um tempo não, isso já é meu já. Eu não gosto muito do rolê de Isekai. E nem do rolê do tipo, assim... Nem quando a história tipo, não é essa de uma pessoa que vem desse mundo para outro, mas é uma história sobre esses mundos, assim, sabe? Aquela história padrão RPG... Que, tem fada aqui, tem elfo, tem o guerreiro. Sim. E nunca gostei desse rolê, sabe? É um negócio que não me pega. Então eu vi lá, assim, a capinha da vilã, tinha aquele lance meio, um lance meio mundo mágico. E já foi um que eu passei assim, mano, sabe? Ele não chega a ser tanto, mas ele tem uma boa pegada, assim. Só que depois dele, vários outros vieram com a mesma proposta, da personagem, o Otome Game, vai. Então é fácil de se perder. Mas esse específico, ele é ótimo, porque você vê aquela personagem lutando contra tudo que ela já sabe e tentando ser uma boa pessoa, afinal, né? Ela não quer ser a vilã. E não quer morrer no final, né? E existe aquela lógica até do harem, das pessoas se apaixonando por ela, só que o problema dela é muito maior. Então é como se ela não tivesse tempo pra lidar com isso, e ela quebra muito essa perspectiva do shoujo, do harem reverso, né? Ou dos próprios eites como harem, que é o cara legal, mas no meu momento eu tenho outra preocupação, né? Então isso acaba ficando muito de lado. Tem um que é parecido com a ideia de jogo, mas ele é focado nos jogadores. Eu não consigo lembrar o nome, provavelmente eu vou ter que colocar na descrição depois aqui, porque me fugiu muito, mas é a ideia de um cara que ele é assim...
praticamente aquilo que a gente chamaria de um isolado por causa do jogo, sabe? Ele é o melhor num jogo de luta, só que ele, tipo assim, a habilidade social dele beira -1, sabe? Negativa, né? E assim, uma pessoa que é a rival dele nesse jogo de luta, assim, a grande rival, pede pra conhecer ele. E aí, quando ele vai conhecer, uma menina da classe dele que é a popular zona, sabe? E aí rola aquela ideia do tipo assim, ela fica injuriada, fala, mano, esse cara é um encostado, mano. Não acredito que o cara que é o meu maior rival é esse, sabe, essa coisa aqui. E aí o anime gira em torno dela desafiar ele a desenvolver fora do jogo, sabe? Você ser uma pessoa mais social. Porque ele tem uma visão até negativa ele fala, cara, o mundo do jogo é muito melhor do que a realidade. A realidade é só gente ruim, não sei o quê, tal. Mas eu não vou lembrar o nome mesmo. Vou ter que colocar. Entre as obras mais recentes, tô lançando agora o Yamada-kun, que é Yamada-kun, Chu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é também de jogo. E é muito interessante, como plano de fundo, ver a construção da guilda que eles têm, do grupo de jogadores, como um espaço de expressão. Um espaço virtual em que acaba sendo um apoio para os jogadores e como eles criam um laço em cima de uma cultura. E como aquilo se torna uma parte importante da vida deles também. É maneiro mesmo. É um lugar que ele consegue trocar uma ideia de verdade que ele não consegue na vida real, né? É maneiro mesmo. É bem maneiro. É Yamada-kun esse, né? O Yamada-kun. O meu eu vou ter que procurar o título e depois colocar na descrição, alguma coisa assim, porque fugiu totalmente da memória também. Seguindo essa linha parecida com a ideia do problema social, que tem a ver com aquele que a gente explorou um pouco lá atrás da Komi também, sabe aquele da Bunny Girl Senpai? Você assistiu? Sei. Cara, a síndrome da adolescência, puta, aquele negócio é muito maravilhoso. Eu adorei aquele anime, cara. Não, ele é realmente bom. Eu lembro que na época eu não gostei tanto dele na primeira vez que fui ver. Eu dei uma dropada. Aí depois eu fui dar outra chance e falei, não, tá, acho que eu assisti meio errado o negócio. Eu gostei bastante. Eu vi, se eu não me engano, eu assisti esse 2 vezes, porque a primeira vez que eu baixei Crunchyroll, foi um dos que eu peguei pra assistir tudo, né? E eu esqueci total. E aí eu ouvi, esses tempos aí, eu ouvi um podcast que fala de animes. Eu acho que era o Overdrive, se eu não me engano. Eu falava só do Bunny Girl Senpai e eu fiquei curioso pra ver de novo, né? Porque tem coisas ali que me passaram batido total, né? A ideia é muito essa da dificuldade de crescer, né? O problema dessa passagem, né? Eu achei maravilhoso o jeito que explora, porque é lúdico, né? A primeira parte mesmo, que é da Bunny Girl, que ela tá desaparecendo. Cara, eu achei o máximo isso, velho. Quando a gente fala também dessa questão, é muito difícil não trazer uma obra que é meio complicada, né? Porque é o Boa Noite Pum Pum. Boa Noite Pum Pum é um clássico pra quem gosta de um quadrinho mais adulto. Só que é um quadrinho complicado de digerir em muitos momentos, né? Mas ele traz a questão do amadurecimento também, de perder um espaço que a infância dá de conforto pra você ter que lidar com coisas que antes não seriam problema seu. Esse crescimento, essa autovisão. Então, a própria figura do Pum Pum, ela é apresentada como um passarinho, um bichinho, e conforme o crescimento ele vai se transformando em algo muito mais profundo. Daí a gente não conhece o personagem, é a partir da própria visão dele. E é uma obra que tem uma pegada nesse sentido, mas é muito mais densa. E ela incomoda bastante. Olha só. Eu não sei. Tem anime ou é só mangá ele? Eu acredito que não tem animação. Pelo menos eu nunca ouvi falar. O Boa Noite Pum Pum vale a pena. E ele tem acho que 8 ou 10 edições. Ele não é longo, não. Nossa, isso eu vou procurar pra ler já. Você falando assim, eu lembrei de um.
Só que eu acho que ele, assim, ele não é tão denso, mas ele explora uma parada parecida, que é aquele da Netflix do molequinho, Kotaro, vai morar sozinho, Cara, vai sabe? morar sozinho. Eu acho ele fofinho, mas eu acho também um negócio muito, tipo, ele foi obrigado a virar adulto. Ele vai Eu lá acho se virar triste. e tal, né? Eu, real, acho Não é? triste. Eu não consigo achar ele fofinho, eu me sinto mal assistindo ele. É, então. Ele é meio pra baixo, né? É que o fofinho que eu falo é porque, assim, o jeito que Sim. explora essa ideia dele ser adulto e morar sozinho faz parecer meio lúdico, assim, né? Meio um Até negócio a estética dele é feita pra ser mais agradável. Mas quando a gente vai analisar, pô, qual que é o peso de uma criança deixar de ser criança? Sim, total. Eu falo que, tipo assim, ele soa bonitinho porque, cara, como que uma criança vai morar sozinha naquele condomíniozinho de prédio lá e todo mundo encara numa boa, sabe? Parece que não é problema pra ninguém, aquele moleque mora sozinho ali. Uhum. Mas até a gente pensar que, de alguma forma, isso faz um paralelo, né? Com quantas crianças têm que lidar com questões adultas que nós observamos e falamos, tá tudo bem, certo, né? É isso aí, vida segue. Pô, mas aquilo devia ser um problema da criança mesmo? Então, total, é verdade. Tem uma puta crítica aí no que a gente deixa passar batido, né? Que a gente finge que não vê, não é problema meu, então, né? E nada melhor que falar de crescimento. Pensar, né? E pra mim, quando a gente fala dessa fase de criança, de descoberta, de amadurecimento, pra mim o Estúdio Ghibli é referência. A Viagem de Chihiro é um show à parte, mas o próprio... Nossa, é muito bom. Não, é incrível, né? Mas o Conto da Princesa Kaguya também fala muito sobre a questão de perspectiva, de crescimento, de expectativa. Né? E é impecável, é impecável. E o Ghibli, ele tem uma parada que é muito japonesa, que é aquela ideia contemplativa das coisas, né? Eu acho isso máximo. E pra mim é uma característica que tá mais no Ghibli do que em outros até, sabe? Sim, né? O próprio serviço de entrega da Kiki. Pô, a criança faz 11 anos, agora você se vira, pega sua vassoura e bora. Né? Mas ok, todo mundo aceita e vida segue. A Kiki, uma vassoura e um gato. Né? Dá seus pulos agora. Mas é verdade. A ideia uma coisa que eu acho maneira nos filmes do Ghibli, e que tem pouco em outras coisas, assim, mas tem aparecido mais, é essa ideia de, tipo, cotidiano, a vida normal, sabe? Tem cena do cara fazendo comida, fritando ovo, coisa assim, né? Esperando o ônibus no ponto, umas coisas bem cotidianas que você não vê nada. Life. Eu acho o máximo isso, cara, acho maneiro, porque tira um pouco dessa ideia do anime ser aquela coisa mágica o tempo todo pra criança, né? Sim. E ao mesmo tempo, ele consegue ser mágico de uma forma palpável, né? Como se fosse uma mágica que realmente, se acontecesse, seria daquele jeito. O próprio Castelo Animado. O Castelo Animado, pra mim, é o melhor filme da Ghibli. Eu sou apaixonada. O Castelo Animado... Não sei se é esse. É aquele que transformam os pais da menina em porco e ela tem que... Esse é o Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro, isso. O Castelo Animado é o do Hall, que tem um castelo que é uma coisa horrorosa, que anda, tem umas pernas. E a Sophie é transformada em uma idosa. É muito bom. Sim. Total, lembrei tem dele essa coisa agora. também, né, de perder a juventude, e que é aquilo que dá valor. Então, a partir do momento que você é velho, e agora? É o que você vai fazer da sua vida? Nossa, é verdade. Algumas questões muito maneiras aí, né? Eu vi na Netflix que eles soltaram aí, tem talvez uns 2, 3 anos, todos em formatos mais longa-metragem, aquelas coisas tipo Your Name, sabe? Também tem um formato que eu gosto muito, né? Se eu não me engano, a Prime Video correu atrás e tem algumas coisas muito legais também, tipo aquele... Você assistiu aquele O Tempo com Você? Da menina que consegue fazer chuva? Acho que não. Tem no Prime Video, é O Tempo com Você. É muito bom esse. Tem uma obra da Prime Video também, que agora me fugiu o nome. Que é nesse estilo também de longa-metragem, que é muito bom também, e é o Look Back. Assisti esses dias. Look Back é maravilhoso. Eu assisti faz pouquíssimo tempo. Tá bem recente na minha memória esse aí. Gostei. E ele é do ano passado mesmo, né? Foi lançado ano passado, né? Uhum. Cara, muito bom mesmo.
E aí entra aquela parada que eu falei sobre discutir uma coisa que é profunda, que é densa, dentro de um anime que você não espera, né? Porque... Sim. E eu acho que Look Back tem muito disso também, porque ele é do mesmo criador de Chainsaw Man. E Chainsaw Man, ele tem o Denji como protagonista, que é um protagonista que eu particularmente adoro. Porque ao contrário dos grandes protagonistas de Shounen, que querem salvar o mundo, que querem ele não ser é o nobreza melhor... em pessoa. Não, cara, ele quer sobreviver e se tudo der certo ele vai comer geleia. É o objetivo dele. E ele é menosprezado, né? Ele é visto como alguém infantil, imaturo, que vale Sim. menos por não ter essa perspectiva grandiosa de vida. Mas, poxa, em que momento que ele pôde criar uma perspectiva de vida? É mesmo. No cenário que ele vive E por que um pequeno objetivo não poderia ser para ele, então, aquilo que vai agarrar ele à realidade? Uhum. O E meu tem objetivo toda aquela melhor ou ideia não? também. Hã? Quando a gente propõe, né, que a minha ideia, a minha proposta de vida vale mais ou menos do que de outra pessoa. Total. É verdade. É um questionamento muito bom esse de tipo... Cara, objetivo é objetivo no final das contas. Não importa se o seu é virar presidente do Brasil e o meu é comer geleia. Às vezes é melhor comer geleia, inclusive. Não, eu acho que quase sempre é melhor comer geleia, no caso. Pochita é um personagem que eu amo do fundo do meu coração. Sim. Pochita é uma total. gracinha. Né? Tem um que eu cheguei a recomendar quando eu falei com o Caio no outro episódio. E eu acho que eu até expliquei ele meio errado. Eu gosto muito porque ele é tipo... É muito questionador da moral, sabe? Do que a gente entende como moral. Que é o Psycho Pass. Não sei se você já viu. Cara, eu me amarro nesse anime muito, velho. Uma das melhores coisas que eu já vi, eu acho, sabe? O vilão, aquele cara que fala, cara, eu posso questionar essa moral que vocês impuseram, sabe? Eu sou livre de verdade e vocês não são. Porque vocês dependem desse sistema que escaneia, né? Uhum. E vai entrar naqueles clássicos, né? Um Evangelion da vida também vai ter essa pegada. Também, é verdade. O Evangelho talvez vá até mais fundo que isso, né? Eu acho, né? Evangelion é complicado, né? Porque a galera ou ama ou odeia. E ele é feito pra machucar, né? Você ama porque ele machucou também, né? Não, tipo mas assim, né? ele e o Pum Pum, cada um faz um trauma diferente. Uhum. Né? Mas isso não quer dizer que seja ruim. Só o trauma. Não, cara, você é louco, total. Eu só acho assim, o Evangelion, cara, eu acho que quem já vem de outras épocas assistindo anime mais antigo, talvez se adapte melhor. Sim. Porque o ritmo dele é bem lento, né? Mas se a gente pegar qualquer coisa ali, 90, 2000, pra quem pegou só a última geração aqui é mais complicado, né? Coloca uma criança pra sentar e ver Sakura Card Captor, Sailor Moon. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu acho que a gente mesmo, na verdade, assim, dependendo muito do interesse, tem coisa que eu assisti que eu não consigo ver de novo hoje, nem... Não consigo, sabe? Eu queria muito, eu juro. Eu falo pra todo mundo, eu queria muito ser uma consumidora de One Piece. Mas não vai. É muito Pra mim não dá episódio. também, não. Muito episódio. Eu não tenho vida pra isso. Não é? Não, e Total. eu já fui até 300, 400, eu desisto. Eu sei que é mesmo? bom, eu concordo, é legal, é massa, mas não vai. Não tem como. Não dá pra mim, né? É muita coisa mesmo, cara. Mas eu na verdade, a minha experiência com One Piece, cara, eu parei bem no começo, porque o começo é muito nonsense, né? Ele vai pegando um ritmo depois, não Tem é? que comprar. Não, mas os primeiros episódios eu chorava. Eu gosto, eu realmente gosto, eu só não tenho paciência pra isso. Uhum. Mas eu acho que o meu guri assistiu bastante coisa, aí eu dropei, mano. É bom. Eu tentei falar, vou pular o fillers, mas não vai. Parece que você assiste e não sai do lugar. Não é pra mim. Total, faz sentido. É bem isso mesmo. Ô, Emily, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio mais curtinho, né? Você falou que tá meio corrido pra você, né? Isso. Eu já tô te
agradecendo muito o teu tempo e convidando pra gente continuar essa conversa, porque eu achei muito massa. E tem uma última perguntinha que eu faço sempre antes de encerrar sobre você também, que é a pergunta que dá nome para esse podcast aqui. Quem a Emily pensa que ela é? Você tem Ninguém. uma resposta sobre isso? Não? Ninguém. Eu não tenho a mínima pretensão de saber quem eu sou. Eu acho que É isso faz mesmo? parte da graça. Né? Ah, muito bom. A partir do momento que eu sei quem eu sou, acho que muitas coisas vão perder sentido nesse processo. E parte da graça é descobrir e entender que eu nunca vou ser propriamente alguém, porque é um processo de constante construção e reconstrução, né? Sim, A partir do ponto sim, em que eu me conheço, eu já não sou mais aquela pessoa. E você tá em paz com essa ideia de que você vai mudar é muito bom. Com Né? certeza. Porque tem uma ideia equivocada de, cara, eu sou isso daqui. Isso aqui me define, né? E você tá, tipo, cara, passando pela vida, por experiências o tempo inteirinho. Então, você vai estar o tempo todo se refazendo. E eu acho que é muito errado se você não tiver se reconstruindo. Aí eu acho que tem um problema. Uma sociedade fluida. A gente vive em uma sociedade que se constrói e reconstrói. Como é que eu vou querer me sentir, né, me propor como estável em uma sociedade que muda o tempo todo? Sendo que eu estarei inconforme, né, em construção, junto, eu não vejo problema nenhum em entender que é isso. Hoje eu sou dessa forma, mas amanhã possivelmente não vou ser. E faz parte. E não tem problema nenhum com isso, né? Eu lembro que, assim, quando eu era bem mais novo, né, a gente volta de novo para essa época aí da adolescência para juventude e começo da vida adulta, que, cara, tinha coisas muito definidas. Você tinha que fazer parte de grupo, tipo, 880. Não tem um meio termo, né? Eu lembro quando eu comecei a ouvir rock, essas coisas lá de skate e tal. Cara, era uma coisa muito absurda. Era tipo, você tem que odiar de morte um pagodeiro. Sabe? Essa fase. E, cara, quando passou essa fase, eu falei, mas que bobeira tão grande que é isso, sabe? Porque tem tanta coisa boa fora daquela bolha também, né? Mas se hoje a gente não sabe quem é, naquela fase muito menos, né? Muito é uma menos. fase que a gente se agarra a tudo que vem de construto, tudo que parece concreto. Então a gente se agarra a ideais como se a gente dependesse daquilo. Né? Numa tentativa, talvez, até de se ver em algo, de poder sentir que é algo. Mas quando a gente percebe que isso não vai se manter, as coisas ficam mais leves. Tá tudo certo. Eu tenho visto que, assim, hoje em dia parece que tem uma galera que tá mais afim de estar dentro da bolha mesmo, de fazer. Eu sou desse grupo mesmo, de ponto final, do que de ter essa liberdade de falar, não, hoje eu tô aqui, amanhã talvez não, né? Isso pra mim é uma constatação um pouco triste, mas, assim, tem esperança de que... Pra mim, eu vejo a vida como um ciclo, sabe? Eu acho que tem momento de baixa, momento de alta, e vai baixar de novo, e vai... Então eu acho que tem momentos que vai estar aflorando uma galera assim mais presa nessa lance da identidade do meu grupo, e tem momentos que o pessoal vai abrir um pouco mais a cabeça. Eu tô aqui na esperança desse momento das cabeças abertas chegarem logo. Isso não quer dizer que a gente não vai se agarrar aos nossos próprios ideais, às vezes com unhas e dentes, né? Mas é entender que depois de um tempo a gente olha e fala, pô, talvez não tenha feito tanto sentido, né? A gente vai ter que deixar algumas coisas pra trás e vida segue. Então, obrigado de novo, Emily. Eu adorei a conversa. Você já tá convidada pra gente continuar. Vamos fazer uma outra listinha. Um espaço na agenda. Né? Encaixando, é isso aí. Daí, já prepara o espaço aí, por favor. Vamos organizando. Né? Cara, pessoal, eu convido para vocês conhecerem o conteúdo dela no Instagram. É muito bom essas ideias que ela vem explorando, né? Sobre relacionar psicologia com a cultura pop, com animes e tal, né? Eu particularmente me amarro nesse conteúdo, né? Então convido a conhecer e tal. E dá um tchauzinho pro pessoal aí, Emily, pra gente terminar. Eu que agradeço, não sou a melhor socializadora, mas é sempre bom comunicar um pouquinho sobre o que eu gosto e falar um pouquinho também do que eu estudo, do que eu trabalho. Eu acho que é essencial essa troca. Show! É isso, pessoal. Essa conversa, pra mim, ela rendeu pra caramba e pode render mais ainda futuramente. E o episódio de hoje é isso. Um abraço e tchauzinho.